de matemática, vem comigo. Olha, o assunto agora é progressão geométrica. Progressão geométrica é uma continuidade numérica em que a divisão de um termo com o seu anterior, exceto o primeiro, resultará em um único valor chamado razão. Aqui na PG a gente chama razão de a letra Q. Lá no estudo da PA a gente chama de R, né? Mas enfim, é só para a gente usar uma outra letra para não confundir. Então, a definição dita logo acima é que se você tiver uma PA, primeiro termo A1, segundo A2, terceiro A3, quarto A4 e assim sucessivamente, se você fizer a divisão do termo a partir do segundo pelo anterior, A2 dividido por A1, para ser PG, tem que ser o mesmo valor de A3 dividido por 2. Que será o mesmo valor do A4 dividido por 3. Então é aquela técnica que você usa, inclusive, para identificar, dado uma sequência, sei lá, é PG, você vai fazer o da frente, o termo qualquer, dividido pelo anterior. Na PA a gente faz a mesma sistemática, só que ao invés da divisão, nós utilizamos a subtração. Então na PG é a divisão. Ó, se você pegar, dado uma sequência e fizer esse procedimento e encontrar sempre o mesmo valor, esse valor é chamado de razão, o que inclusive classifica a sequência como PG. Tudo bem? Logo, a multiplicação da própria razão também define uma sequência numérica na progressão. Entenda os exemplos. Então aqui, ó, coloquei 3 exemplos para nós. Vamos identificar se isso aí é uma PG e encontrar as razões. Né? Começamos com a letra A. Vamos pegar um termo qualquer e dividir pelo anterior. Vamos ver se vai dar certo. 6 dividido por 3 dá 2. Será que é a mesma coisa que 12 por 6? E não é que dá certo também? Por enquanto está dando o mesmo valor. Próximo valor é o quarto. 24 dividido por 12 também dá 2. Como encontramos o mesmo valor, esse valor é chamado de razão, né? A razão que a gente representa aí pela letra Q aqui na PG. Inclusive, isso aqui é uma progressão geométrica, pelo fato de ter encontrado o mesmo valor. Professor, e se eu fizer isso aí e não encontrar o mesmo valor? Aí você vai dizer que essa sequência não é uma PG. E o que ela seria? Uma sequência qualquer menos PG. Tá? Agora vamos ver o próximo exemplo. 2 dividido por 1 dá 2. Então, mesmo que 4 dividido por 2 também dá 2, é o mesmo valor. 8 dividido por 4 também dá 2. E 16 por 8 também dá 2. Todos produziram o mesmo valor, aqui só foi coincidência C2, né? Mesmo valor. Então, esse valor é a chamada razão. Razão aqui, nesse caso, vale 2. E isso aqui realmente é uma progressão geométrica. Próximo exemplo. Preste atenção no próximo exemplo. É o termo da frente dividido pelo termo de trás. 16 dividido por 64, dá para simplificar aqui por 16, isso aqui dá um quarto. Será que é o mesmo resultado que 4 dividido por 16? E a gente percebe que sim. Que é o mesmo que 1 dividido por 4, que é o próprio quarto, né? Que eu vou deixar assim mesmo. Que é o mesmo que um quarto dividido por 1, uma coisa dividida por 1 é a mesma. Então veja que em todos os casos, ó, o resultado foi o mesmo. Ah, mas é uma fração, não tem problema. A razão dessa progressão é uma fração, um quarto. Como deu o mesmo valor, isso aqui é uma progressão geométrica, tudo bem? Então aqui você já aprendeu que, dada uma sequência, como é que eu faço para me certificar que ela é uma PG? Você pega um termo qualquer e divide pelo anterior. Faz isso para todos os termos, ou pelo menos uma parte onde ela segue depois igual. Se você encontrar sempre o mesmo valor na divisão da frente pelo de trás, é uma PG. Professor, e se tiver um valor que não dá? Um dos termos não deu certo. O que é? Não é PG. Tá? O que é? Aí temos que ver, né, que tipo de sequência é, mas PG você já descarta. Tudo bem? Legal essa dica, né? Voltamos aqui. Vamos ver os tipos de progressão, tá? Geométrica. As progressões geométricas são classificadas de acordo com o valor da razão, da mesma forma que é na PA. Onde é que então, vejamos o primeiro caso, onde é que uma progressão é crescente? Nesse tipo de progressão geométrica, a razão é maior que zero. A ser crescente é maior que zero. E feita por números crescentes. Temos exemplo, 9, 17, 81. Dá para perceber que os números estão crescendo, né? Estão aumentando. E a razão, se você for definir, é o da frente dividido por trás. 27 dividido por 9 dá 3. Vamos só testar aqui também. 81 por 27 dá 3 também. Então veja que a razão deu o valor 3. Ela realmente é maior que zero. Quando é que uma progressão geométrica é classificada como decrescente? Na progressão decrescente, a razão é maior ou diferente de zero. E os números da sequência serão menores que seus antecessores, ou seja, termos em forma decrescente. Então aqui, ó, você percebe que os termos, ó, estão decrescendo, estão diminuindo, tá certo? Então está aí um exemplo, legal? Aqui, até mesmo a progressão, a razão, se você fizer menos 36 dividido por menos 6, isso aqui vai dar mais 6 positivo. Só que além, né, a razão é maior ou diferente de zero. A condição para ser decrescente não é somente a razão. E os números da sequência serão menores que seus antecessores. Então 36 é menor que seu antecessor, que é o 6. O menos 216, perdão. Menos 36 é menor que o menos 6. O menos 216 é menor que o seu antecessor, que é o menos 36. Então veja que tem que atender duas condições, tá certo? Quando nós teremos, então, agora, uma PG oscilante, ou chamada também de alternante. Na progressão oscilante, a razão será negativa e a continuidade vai variar entre termos positivos e negativos. Tá? Então a razão aqui, já vamos até no certificado, pega o termo e divide pelo anterior. Menos 4 dividido por 2, realmente vai dar menos 2, é um valor negativo. E a continuidade vai variar entre termos positivos e negativos. Então passou de menos 4 para 8, positivo. De 8 para menos 16, negativo. Menos 16, 32, positivo. Tá? Aqui, ó, aproveitando inclusive a oportunidade, vamos corrigir aqui, vem um sinalzinho negativo antes de 64 aqui. Tá? Por quê? Porque se eu multiplicar a razão, vamos multiplicar a razão fica por menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4. Quando eu multiplico por menos 2 aqui, vai dar mais 8 positivo. Multiplicando por menos 2, menos 16. Multiplica por menos 2, mais 32. Multiplica por menos 2, vai ter que dar menos 64. Então corrija por gentileza, tem um menos antes de 64. Então os sinais vão variando, né? Positivo, negativo, por fato da razão ser negativa. Então ela é chamada de oscilante ou alternante. Constante, vejamos agora esse caso. É aquela em que todos os seus termos são iguais, ou seja, a razão será 1 ou todos os termos serão nulos. Né? Temos esse exemplo aqui, 6, tudo igual, constante. Agora veja esse caso, 0, é uma PG constante de razão indeterminada. Sabe por quê? Porque não existe divisão por zero. Se você pegar aqui, ó, o termo da frente e dividir pelos lados, tem uma determinação, porque 0 dividido por 0, não existe uma coisa dividida por 0. Né? Isso aqui a gente chama de indeterminação. Tá? O que existe é o seguinte, ó.
Né? Até reforçando um toquezinho da matemática básica aqui. Ó. Quanto é que é 0 dividido por 3? Isso aqui vale 0. Agora, 3 dividido por 0 não existe. Isso aqui não existe, é indeterminado. Tá? O que não pode é ter 0 no denominador, aqui no caso, nas frações. Tudo bem? Então a indeterminação surge por ter o 0 embaixo. Legal? Então é uma PG constante, mas a razão dela é indeterminada. O que seria uma progressão quase nula? Que interessante isso aqui. Hein? Nessa progressão, apenas um elemento da sequência será diferente de 0. Aqui o caso o primeiro. Ela é quase nula. Né? Legal? Muito bem, vamos aqui às fórmulas. Primeira fórmula aqui que nós vamos utilizar, né, muito para resolver questões, dependendo da questão, é a famosa fórmula do termo geral de uma PG. Para que ela serve, professor? Ela serve para você encontrar um termo que você não conhece, um termo que você precisa. Ela é AN, o termo a ser descoberto, o valor desconhecido, o termo enésio, o que você quiser, é igual ao A1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevado a N menos 1. Lembrando que N é a quantidade de termos. E Q aqui é a razão. Tudo bem? Então, fórmula do termo geral. Para que ela serve? Para encontrar um termo desconhecido. Vamos praticar com este exemplo. Nós temos aí, ó. Determine o décimo e o décimo quinto termos da PA 1, 2, 4, 8 e segue baile. Opa, peraí. Vamos colocar essa PA já aqui bonitinho, ó. É PG, perdão, PG, né? Essa progressão geométrica. Ó, 1, 2, 4, 8. Ok. Bom, você percebeu que a forma do termo geral, vou repetir aqui do ladinho, ó. AN igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. O que eu preciso para encontrar o termo desconhecido? Eu preciso do primeiro termo, certo? Esse cara aqui é o primeiro termo. E eu preciso também o quê? Da razão. E, obviamente, saber quantos termos são, né? Quantidade de termos considerada. Quantidade de termos. Olhando a PA aqui, a PG, estou com PA na cabeça ainda, PG. PG é o primeiro termo, é o A1. Tá aqui, vale 1. E a razão? Ah, professor, a razão tá fácil, hein? É só pegar o da frente e dividir pelo de trás, exatamente. Então a razão, eu vou dividir 2 por 1. Portanto, a razão aí vale 2. Então veja, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho a razão. Tenho o primeiro termo. Eu resolvo o que eu quiser, quer ver? Vamos em busca, então, do primeiro, que é o A10. A10 é igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. Então, o A10 vai ser quem? O A1 vezes... Ah, já podemos substituir, né? O A1, que vale 1. A razão, acabamos de encontrar, que vale 2. E no caso, o N aqui para o décimo termo é 10. Ó, 10 menos 1. Então, o A10 será igual a 1 vezes 2 elevado a 9. Certo? 2 elevado a 9. 1 vezes alguma coisa, essa alguma coisa, então a resposta pode ficar assim, né? Em forma de potência. Ou, se precisar para desenvolver, 2 elevado a 9 é 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, né? Que representa, nesse caso, 512. Tudo bem? Tá aí o décimo termo daquela PG lá, 512. E o próximo é o A15. Bom, o A15 será igual ao A1 vezes a razão elevado a 15 menos 1. O A15 é o A1, que vale 1, a razão é 2, elevado a 14. Aí o A15 será 2 elevado a 14. Então tá aqui, vamos deixar a resposta assim. Quando é um número muito grande, normalmente a resposta fica assim, né? 2 elevado a 14 é 2 vezes 2 vezes 2, 14 vezes. Né? Dificilmente vai pedir para você desenvolver isso aí. Vai dar um pouco mais de 16.000. 16.384, se não me engano. 16.384. Legal? Então aí aplicamos a fórmula do termo geral. Vamos agora a propriedades da PG. Agora vem dica legal, hein? Primeira propriedade. A sequência ABC, com A diferente de zero, C somente C, o quadrado do termo médio, é igual ao produto dos termos, isto é, B ao quadrado igual a C. O que ele está dizendo? Vamos praticar nesse exemplo. Que dado uma PG, uma sequência de 3 termos dela, o termo do meio, né, ele passa a ser a média geométrica dos termos vizinhos, né? Ou, na verdade, o que ele disse ali é da mesma forma. Pega aqui, por exemplo, esse é o quadrado. Esse é o quadrado, vale 36. Então, ele é igual ao produto dos seus vizinhos. Ó. 3 vezes 2, 36. Legal? Barbadinha, essa dica aí ajuda demais, hein? Ajuda demais, tá? Vamos à segunda propriedade. Os termos que possuem a mesma distância em uma sequência numérica, escrita na forma de uma PG, possui uma propriedade que diz o seguinte: se multiplicarmos os dois termos equidistantes, esse produto será igual à multiplicação dos dois extremos da PG. Olha aí o exemplo. Tá? Uma PG se apresentando, 4, 8, 16, 32, 64, uma progressão de 5 termos, onde a razão aí, claro, que é 2. A propriedade diz o seguinte: se você pegar dois termos equidistantes dos extremos, eu vou marcar quem são os extremos. Os extremos é o primeiro e o último. Esses são os extremos. Vamos, inclusive, encontrar o produto desses valores, que é o resultado da multiplicação. Né? Ó, 4 vezes 64 dá quanto? 256, certo? Multiplicar por 4 é uma dica legal, ó. É dobrar 2 vezes, né? O dobro de 164, 128. Dobra de novo, 256. Enfim, a propriedade diz que se você pegar dois termos na mesma distância, vamos pegar o 8 aqui e o 32, ó, o 8 está à distância desse extremo, e o 32 está à mesma distância desse extremo. Quer dizer, então, que se você pegar dois termos aqui distantes dos extremos, o produto deles será igual ao produto dos extremos. E não é que é verdade, porque 8 vezes 32 também dá 256. Essa propriedade vale para todas as PGs, tá? Vamos agora para a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica. Vou dar um destaquezinho aqui, ó. Finita. Tá? Porque pode ter uma progressão infinita, mas vamos primeiramente na finita. A fórmula é a seguinte: soma dos termos igual ao A1, que é o primeiro termo, vezes, aí abre parênteses, razão elevada a N, que é a quantidade de termos, menos 1, fecha parênteses. Tudo isso dividido pela razão menos 1, tá certo? Então forma naquele negócio, né? Você faz bastante exercício, vai entrando aí na memória, tá? E vamos praticar com esse exemplo. Calcule a soma dos 5 primeiros termos da PG com 1, 3, 9 e segue, né? Vou colocar aqui, ó, progressão geométrica. Calcule aí a soma, né? Dos 5 primeiros termos. Isso é o tipo de questão, né? A gente vai aplicar a forma, claro, né? Mas, né, você poderia, né, encontrar os termos. Né? Vamos lá. E nós estamos querendo praticar, na verdade, o uso da forma. 1, 3, 9, né? Tem o quarto termo, o quinto termo e ela segue, né? Se fosse um exercício mesmo, né, valendo, professor, eu prefiro encontrar. Eu já sei que é uma PG, já sei que a razão dessa progressão aí vale 3, né? Porque 3 dividido por 1 é a mesma coisa que 9 por 3. Então eu preferiria encontrar o próximo termo, ó, que dá 27, encontro o próximo termo, que dá aí, ó, 81, e depois somava tudo isso. Tá bom, não tem problema. Mas aqui eu quero aplicar a forma, tá? Pra gente, depois a gente pode até verificar ali a soma, né? Vamos lá, soma dos termos é igual, ó, ao A1 vezes, aí, abre parênteses, razão elevada a N, menos 1, dividido tudo pela razão menos 1. Vamos, então, encontrar a soma dos 5 primeiros termos. Eu vejo que o N já vira 5, né? É o A1, já vamos substituir, o A1 vale 1, né? Então,
primeiro termo dessa PG vale 1, tá aqui, ó. 1 vezes a razão, que vale 3, elevado a n, que vale 5, que são 5 termos, menos 1, e a razão aqui, que é 3 menos 1. Então a soma dos 5 primeiros termos vai ter que dar o seguinte, 3 elevado a 5 aqui, ó, isso aqui é 3 vezes 3, 5 vezes. Ok? Que vai dar 243. Então aqui 1 vezes isso vai ficar isso mesmo, então aqui vai ficar 243 menos 1, dividido por 2. Logo, 242 dividido por 2, que vai dar 121. A soma dos 5 primeiros termos tem que dar 121. E de fato, se você somar aqui, ó, 1 mais 3, mais 9, mais 27, mais 81, vai dar a soma também, obviamente. 121. Tá bom? Legal? Aplicamos a fórmula e testamos, inclusive, a sua eficácia. Tá certo? Claro que se fosse, né, volto a dizer, né, aqui nós estamos praticando para guardar a fórmula. Se fosse uma questão, talvez valeria a pena, em função do tempo, encontrar e depois somar e fica a gosto do freguês. O problema é quando a questão cobra a soma dos 100 primeiros, dos 50 primeiros. Aí você é inviável, né? Querer encontrar todo mundo para depois somar. Por isso, vale a pena muito você guardar essa formulazinha aí, tá bom? Legal? Muito bem. Então vamos agora enfrentar umas questõezinhas. Olha a primeira questão que já se apresenta aqui, bacana. Um levantamento histórico sobre a população de uma cidade no último século apontou que, de uma década para outra, o crescimento seguiu uma progressão geométrica. Opa. Também se apurou que a população em 1990 era de 64.800 habitantes e que em 1980 era de 54 mil habitantes. Considerando que, de fato, a população aumentou em progressão geométrica a cada 10 anos, qual era a população dessa cidade em 1970? Olha que questão legal, hein? Para aí, vamos organizar esses dados assim, ó. Então, o que ele me deu? Ele me deu a população aqui, ó, em 1900, ele me deu 3 décadas, né? Ó. Eu vou colocar em forma crescente as datas, né? Ele me deu que a população em 1990 era de 64.800, tá bom? Em 1980, a década anterior, era de 54 mil. E a questão pede justamente a quantidade da população em 1970. Então, a dúvida do problema está aqui, ó. Ok? Disse para nós também que esse crescimento, né, vou considerar que segue os anos aqui, né? Esse crescimento seguiu em forma de progressão geométrica. Então isso aqui é uma PG. Ah, mas peraí, se isso aqui é uma PG, né? Para encontrar esse termo anterior ali, né, que é a dúvida do problema, esse camarada aqui, ó, eu preciso, se eu tiver a razão dessa progressão, fica fácil, né? Vamos lá então. A razão pode ser definida como? Nós vimos inclusive exemplos. Pega um termo qualquer e divide pelo anterior. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 64.800 dividido por 54 mil. Né? Esta divisão vai produzir o resultado de 1,2. Então, esse valor aqui, ó, é a razão daquela progressão. Vou chamar aqui, ó, é razão. Muito bem. Então, de novo, para encontrar esse termo anterior, né, é só dividir os 54 mil pela razão, nesse caso, né? Porque assim, ó, veja só que interessante, que eu vou mostrar aqui. Ó, esse aqui é o primeiro termo, tá? Professor, mas não teria que dividir os 54 mil pelo anterior, que eu não sei? Calma, eu vou explicar melhor, ó. A razão, ela é definida pelo A2 dividido pelo 1, certo? A2 dividido pelo 1. Só que como eu não tenho A1, eu posso muito bem manobrar isso aqui para cá e a razão volta para cá. Então eu posso concluir também que o primeiro termo é o A2 dividido pela razão. Tá vendo? Ou você poderia também, gente, né, usar as alternativas. Que como a razão a gente definiu, você pega, por exemplo, a letra A, 37.500 vezes 1.2 teria que dar 54.000. Vem testando as alternativas. A letra B, inclusive, isso aqui é absurdo. Ó. Não pode ser. Tá? Mas enfim, vamos terminar nossa continha. Tá? Portanto, então, o primeiro termo que a gente está buscando aqui, ó, é o A2, que é 54.000, dividido por 1,2. A resposta que você vai encontrar aqui, ó, é 45.000. Aqui, ó. Tá? Beleza? Então tá aí a questãozinha resolvida no detalhe para você. Agora vamos para uma questão legal. Olha essa questão para nós encerrar com ela. Diz o seguinte. Sabe-se que o segundo termo de uma progressão geométrica crescente é igual a 8. Vou colocar essa informação aqui. Ó. O A2 é igual a 8. E que o seu oitavo termo é igual a 512. O A8 é 512. As informações dadas. Né? A razão dessa progressão é igual a quanto? Tem das opções aí. Ó. Olha, tem várias formas de resolver essa questão. Né? Você poderia vir testando as alternativas. Você poderia vir jogando com a álgebra aí. Né? Enfim, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Ó. O A2 é o A1 vezes a razão, que vale 8. Eu só transformei o A2 aqui, ó, em A1 vezes a razão. O A8 é o A1 vezes a razão elevado a 7, que dá 512. Olha só a manobra que eu vou fazer aqui que interessante. Agora, como eu tenho uma potência aqui, né, razão elevada a 7, usando uma propriedade da potenciação, eu posso dizer também que esse A1 seria A1 vezes a razão elevada a 6, igual a 512. Porque quem sabe que a potenciação, o produto de bases iguais mantém somas expoentes. E aí, olha só que interessante, o A1 vezes a razão, esta parte aqui eu tenho, ó. Aqui, ó, vale 8. Então eu substituo ali. Então vou substituir aqui embaixo, para ficar claro. 8 vezes a razão elevada a 6 igual a 512. Agora ficou fácil, sabe por quê? Vou passar esse 8 dividindo, porque a razão elevada a 6 vale 512. Dividido por 8, logo, a razão é o quociente desse valor que vale 64. Agora, aqui, ó, o 64, decomposto em fatores primos, ele é o mesmo que 2 elevado a 6. E, ó, como eu tenho uma igualdade de expoentes iguais, eu posso dizer que as bases são iguais. Então, portanto, a razão vale 2. Está aqui a resposta do exercício. Tá? Você poderia, né, também, né, nesta questão, deixa bem claro isso. Ah, professor, eu prefiro fazer o seguinte, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e segue mais, né? Que é o primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto e assim sucessivamente até o oitavo. Eu prefiro fazer o seguinte, ele não me deu o A2, que vale 8, não me deu o A8, que vale 512. Eu ia vir testando aqui as alternativas. Ia multiplicando para ver qual que chega lá no 512. E também você vai perceber que a única resposta pode ser o 2, ó, 8 vezes 2 é 16, vezes 2 é 32, e dobrando, vezes 2 é 64, 128, 256 e 512, pronto, cheguei na resposta. Também daria, tá bom? Muito bem, finalizamos aí esta aula.
Espero que você tenha gostado do assunto progressão geométrica, viu que não é difícil, guarde as formas, pratique bastante questões e você vai aos poucos chegando na excelência, tá certo? Muito bem, nos encontramos aí nas próximas aulas, bons estudos e até a próxima.